Tenha muito mais sorte e dinheiro do que você precisa com essa oração a Santo Onofre e São Cono. Você já se perguntou se existe uma oração capaz de mudar sua sorte, abrir caminhos financeiros e libertar de vez sua vida das dívidas e das cobranças que não param de chegar? E se eu te disser que essa oração existe e clama por Santo Onofre e São Cono para trazer prosperidade real, sucesso profissional e oportunidades que ninguém explica? Fique comigo até o fim e descubra como trazer essa proteção e sabedoria para seu caminho financeiro. Vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó glorioso Santo Onofre e poderoso São Cono, santos fiéis e atentos às súplicas sinceras dos que confiam na misericórdia do Altíssimo, venho com humildade e coração aberto invocar a presença de ambos diante do trono celestial. Vós, que atravessaram os caminhos terrenos com fé ardente e fidelidade inabalável, que compreenderam as dores humanas e as necessidades urgentes dos que caminham sob o peso das pressões da vida, intercedam junto ao nosso Deus, eterno em sua bondade, para que sobre mim se derramem as graças que busco com alma sincera. Com as mãos erguidas ao céu e o pensamento voltado aos propósitos que me impulsionam a cada dia, clamo pela vossa atenção espiritual neste momento de busca e transição. Que todos os caminhos que antes estiveram fechados agora se mostrem amplos e convidativos, revelando oportunidades surpreendentes e abençoadas, preparadas para que eu possa conquistar um futuro mais estável, promissor e pleno em realizações. Que meus passos se dirijam com sabedoria rumo a novos horizontes onde a prosperidade me acolha e me permita viver com dignidade e plenitude, sem limitações financeiras, sem barreiras invisíveis, sem obstáculos que drenem minha fé. Santo Onofre, tu que deixaste o mundo para buscar a presença divina no silêncio do deserto, mesmo diante da aridez e das provações, alcançaste as graças mais elevadas e foste exemplo vivo de desprendimento e confiança no céu. Intercede junto ao Criador para que em minha vida profissional haja clareza de propósito, estabilidade em cada decisão e sabedoria para identificar aquilo que me trará frutos positivos e duradouros. Que eu saiba enxergar além do visível, que os sinais me sejam compreensíveis e que as escolhas feitas por mim estejam sempre alinhadas à vontade de Deus, conduzindo-me ao encontro do sucesso e da fartura. São Cono, tu que desde muito jovem demonstraste fidelidade e integridade diante de Deus, sendo exemplo de pureza de intenção e verdade interior, peço que, por tua intercessão, a minha realidade material seja transformada. Que todos os atrasos que impedem a chegada de novidades sejam substituídos por avanços claros e constantes. Que onde houver escassez, surjam fontes de ganhos legítimos. Que meus dons sejam bem aproveitados e valorizados. Que os olhos certos me encontrem, e que as mãos corretas se estendam para firmar parcerias sólidas, contratos vantajosos e relações de trabalho honestas e prósperas. Peço que todo o caminho trilhado por mim no campo profissional seja marcado por descobertas positivas, decisões assertivas e oportunidades que me permitam construir algo sólido e lucrativo. Que todas as ideias que brotarem em minha mente sejam iluminadas por sabedoria superior e encontrem receptividade no mundo. Que minhas ações repercutam positivamente, que minhas palavras alcancem os ouvidos que precisam ouvi-las e que tudo aquilo que eu colocar em prática gere frutos dignos, capazes de sustentar minha vida e de beneficiar todos aqueles que estão ao meu redor. Que todas as oportunidades que por algum motivo passaram despercebidas, ou que foram desviadas de meu caminho, retornem agora multiplicadas e mais acessíveis, prontas para serem aproveitadas com inteligência. Que minha presença cause impacto positivo nos ambientes por onde eu passar, e que minha reputação se estabeleça com firmeza, sendo respeitada e admirada por aqueles que acompanham minha trajetória. Que nenhuma injustiça, calúnia ou obstáculo causado pela inveja tenha poder sobre mim. Que os olhos maldosos que se voltarem contra meus projetos sejam desorientados e percam qualquer direcionamento. Que tudo aquilo que desejaram contra mim se desfaça no vazio e jamais encontre morada. Peço que sejam afastadas todas as armadilhas invisíveis, todas as palavras mal intencionadas que tenham sido lançadas contra minha carreira, todos os pensamentos contrários ao meu êxito. Que as muralhas erguidas por quem não suporta ver meu progresso sejam derrubadas agora mesmo pela autoridade divina.
Que nenhuma energia negativa se fixe em meu caminho profissional, e que todas as influências externas que tentam limitar meu progresso sejam agora desfeitas pelo poder do céu. Que todas as portas que conduzem à realização profissional e ao dinheiro abençoado estejam abertas diante de mim. Que eu tenha acesso aos lugares certos, que esteja nos momentos exatos, que fale com as pessoas ideais, e que todas as conexões feitas se transformem em benefícios claros, legítimos e prósperos. Que meus talentos brilhem, que minhas habilidades sejam reconhecidas, que eu tenha espaço e liberdade para executar aquilo que sei fazer com excelência, sendo recompensado de maneira justa e satisfatória. Peço que sejam guiadas até mim novas ideias e oportunidades que tenham o potencial de me transformar financeiramente. Que eu consiga ver onde outros não veem, que eu perceba o valor onde outros ignoram, que minha mente esteja desperta para identificar o que me trará ganhos verdadeiros e duradouros. Que eu me torne capaz de multiplicar aquilo que hoje tenho em mãos, por mais simples que seja. Que o pouco que me foi confiado se converta em abundância, e que o muito que chegar até mim esteja sempre sob controle, sem desperdícios, sem perdas, sem ilusões. Santo Onofre, São Cono, sejam presença constante na minha vida profissional. Sejam faróis a guiar meus passos nos momentos de indecisão. Sejam proteção contra a instabilidade, a incerteza e a desvalorização. Que minhas mãos jamais se fechem por falta de trabalho, que meus olhos não se abatam por falta de perspectivas, que meu ânimo não se desgaste por falta de resultados. Que a esperança jamais seja tirada de mim. Que o sucesso seja mais do que um desejo, mas uma realidade visível, contínua e merecida. Abençoe meu caminho para que o dinheiro que chega até mim venha em fluxo constante, por vias corretas, limpas, abençoadas e eficazes. Que eu não conheça mais a aflição da escassez. Que o medo do amanhã perca força. Que a ansiedade de não ter seja substituída pela tranquilidade de saber que tudo está sob o olhar do Altíssimo. Que eu tenha discernimento para administrar bem cada conquista, sabedoria para não desperdiçar, responsabilidade para multiplicar, serenidade para proteger o que é meu e coragem para buscar sempre mais, com consciência e equilíbrio. Que toda oportunidade de crescimento profissional surja diante de mim com clareza e seja aproveitada no tempo certo. Que nenhuma distração me tire do foco, que nenhuma dúvida me paralise, que nenhuma palavra negativa se fixe em minha mente. Que toda decisão profissional que eu tomar seja inspirada pela luz divina, e que cada passo dado por mim me aproxime ainda mais de uma realidade próspera, justa e plena. Santo Onofre, São Cono, confio em vossa intercessão diante do nosso Deus. Que minha caminhada seja abençoada com resultados concretos, conquistas legítimas e um caminho profissional marcado por êxito, segurança e reconhecimento. Que a abundância me alcance e permaneça, e que eu saiba sempre o que fazer para mantê-la. Que nada me falte, que nada me atrase, que nada me confunda, que tudo me encaminhe para a prosperidade que tanto desejo alcançar. Santo Onofre, São Cono, que sempre foram atentos às súplicas sinceras daqueles que, com fé e verdade no coração, buscaram amparo e auxílio diante do Altíssimo, neste instante de necessidade e esperança, dirijo-me aos céus, com espírito firme, pedindo vossa intercessão poderosa junto ao nosso Deus. Não se trata de ambição vazia, nem de desejo desordenado, mas sim da busca por uma virada inesperada, por um toque divino que transforma a realidade, por aquilo que ultrapassa o comum e surpreende até os mais céticos. Que nesta oração profunda e silenciosa, repleta de intenção pura e sincera, vossa atenção se volte para mim com carinho, misericórdia e presença. Há momentos em que tudo parece repetitivo, que as tentativas se acumulam sem grande resultado, e que os olhos já não enxergam saídas visíveis. Mas mesmo nas horas em que a esperança parece diminuir, ainda resta a fé, essa chama que não se apaga. E é com essa chama viva que me apresento diante do céu, através de vós, Santo Onofre, São Cono, pedindo que algo extraordinário aconteça, que as barreiras da probabilidade sejam tocadas pela mão divina, e que a sorte, em sua manifestação mais intensa e inesperada, encontre morada em minha vida.
que as bênçãos mais improváveis se tornem realidade concreta, que o inesperado me alcance com suavidade e intensidade. Que as portas invisíveis que regem os acasos e as probabilidades sejam guiadas para o meu benefício. Que os caminhos que me conduzem aos acertos, as escolhas certas nos momentos certos, se clareiem diante de mim, sem dúvidas, sem confusões, sem desvios. Que a sorte, essa força silenciosa e surpreendente que transforma destinos de um instante para o outro, esteja ao meu lado, me favorecendo nas apostas, nos jogos, nas decisões que dependem do imprevisto e do mistério que rege o acaso. Que as mãos do Altíssimo toquem essa área específica da minha vida e me façam alcançar aquilo que para muitos parece inalcançável. Santo Onofre, tu que conheceste a vida longe dos aplausos, mas nunca longe da verdade e da presença divina, intercede junto ao nosso Deus para que minha sorte seja extraordinária, multiplicada, insistente, contínua e justa. Que os números certos me encontrem, que as combinações vencedoras se revelem diante de mim, que cada palpite seja como uma inspiração enviada do alto. Que minhas escolhas se tornem certeiras, que cada jogo traga não apenas emoção, mas resultados inesperados e abençoados. Que aquilo que parecia improvável se torne possível, e que o possível se transforme em realidade firme e generosa. São Cono, tu que sempre foste lembrado como aquele que favorece com rapidez os que com fé se dirigem a ti, intercede também para que eu seja tocado por uma sorte tamanha que transforma minha vida de maneira definitiva. Que os ganhos cheguem de maneira limpa, clara, correta. Que cada vitória venha acompanhada de paz interior, que cada acerto traga estabilidade, e que a prosperidade gerada por essa sorte não seja passageira nem instável. Que eu saiba como agir com o que vier, que administre bem os frutos do sucesso, e que a bonança se mantenha por muitos e muitos dias. Que nenhum bloqueio impeça que essa sorte me alcance. Que nenhuma palavra contrária tenha poder para me afastar do que já está preparado para mim. Que nenhuma inveja, nenhuma malícia, nenhum pensamento alheio tenha acesso ao que o céu já separou. Que cada passo dado em direção aos jogos e apostas seja acompanhado por intuições corretas e por respostas que venham do alto, ainda que silenciosas. Que eu saiba distinguir entre o engano e a direção certa. Que eu não me confunda com ilusões. Que aquilo que for para ser meu venha até mim com convicção, trazendo não apenas ganhos, mas também transformações positivas em minha realidade. Peço que toda energia estagnada em minha vida financeira seja substituída por um fluxo real e visível de oportunidades. Que o dinheiro chegue de maneira inesperada, seja em pequenos ou grandes montantes, mas que chegue com constância e seja suficiente para que eu reorganize tudo aquilo que precisa de reparo e renovação. Que eu possa viver com mais tranquilidade, com mais amplitude, com mais liberdade para realizar o que desejo. Que eu não precise me preocupar com escassez, que o medo do não ter não me alcance mais, que a instabilidade fique para trás. Santo Onofre e São Cono, que os olhos de Deus se voltem para esta súplica feita com verdade. Que minhas mãos possam tocar o que antes parecia inalcançável. Que eu seja surpreendido por ganhos legítimos, que cheguem de forma clara, e que sejam usados com consciência e maturidade. Que a sorte, aquela que brilha para poucos, seja agora derramada sobre mim. Que o sucesso nas apostas se torne parte do meu caminho, e que cada acerto me aproxime de uma vida mais segura, mais digna e mais plena. Que minha vida seja marcada por vitórias concretas, por conquistas reais, por momentos em que o inesperado se manifesta de forma clara e maravilhosa. Peço que, neste momento, todos os bloqueios que estavam atrapalhando essa área específica da minha vida desapareçam como névoa ao sol. Que a estrada diante de mim esteja limpa e favorável. Que os sinais de sorte apareçam com nitidez e se multipliquem a cada tentativa. Que a abundância chegue sem ruído, sem empecilhos, sem demora. Que os erros fiquem para trás. Que o tempo da escassez seja encerrado. Que aquilo que há tanto aguardo comece a acontecer com velocidade e clareza. Que os milagres pequenos e grandes se tornem frequentes e perceptíveis, trazendo não só resultados financeiros, mas também sinais claros da presença do divino.
Que meus olhos saibam identificar o momento certo de agir. Que minhas mãos estejam preparadas para receber o que está por vir. Que minha mente esteja em paz para compreender cada vitória como dom e cada ganho como caminho para algo ainda maior. Que nenhuma distração, nenhum pensamento de dúvida, nenhum ruído externo tenha mais espaço. Que eu esteja centrado, com os pés firmes, e que minha fé seja mais forte do que qualquer incerteza. Que a sorte, essa que transforma vidas de um dia para o outro, esteja ao meu lado com intensidade, frequência e direção correta. Santo Onofre São Cono, abençoe minha caminhada. Abençoe em cada escolha. Abençoe em cada passo dado com fé. Que o inesperado me alcance com potência. Que o dinheiro chegue com frequência. Que os ganhos sejam utilizados com sabedoria. Que a fartura se mantenha. Que eu saiba valorizar cada bênção recebida, sem arrogância, sem medo, sem desperdício. Que minha história comece agora a ser reescrita com páginas de vitória, sorte e transformação definitiva. Nesta prece silenciosa e sincera, o coração se ergue diante do céu em busca de auxílio, não em desespero, mas em fé. Que esta oração suba como brisa firme ao trono do Altíssimo, carregando a realidade de quem hoje enfrenta pressões financeiras, acúmulos de dívidas, promessas por cumprir, contas que não cessam e cobranças que afligem os pensamentos nas horas do dia e nas vigílias da noite. Que o olhar divino, através da vossa intercessão, se dirija a mim com atenção generosa, não com julgamento, mas com compaixão. Há um peso que se carrega quando o que se deve supera o que se possui. Há um vazio que cresce quando os compromissos batem à porta e os meios ainda não são suficientes. Há um silêncio desconfortável quando as contas não param, os prazos se esgotam e o coração começa a desacreditar que uma virada seja possível. Mas é justamente nesses instantes que a fé não pode ser abafada. E mesmo diante da dificuldade, mesmo sem clareza sobre o que virá amanhã, o que existe dentro de mim é confiança. Não em promessas humanas, mas na misericórdia que o céu estende sobre os que ainda creem, mesmo em meio à escassez. Santo Onofre, que viveste em simplicidade e conheceste a providência divina de maneira direta, sustenta essa prece para que ela seja ouvida com atenção. Que todos os caminhos que possam conduzir à libertação financeira se apresentem com clareza. Que novas alternativas se manifestem para que aquilo que hoje parece impagável se torne possível de ser vencido, com dignidade, com discernimento, com oportunidades que venham sem armadilhas, sem falsas promessas, sem ilusões. Que o peso das dívidas deixe de assombrar meus dias. Que os credores encontrem em mim a responsabilidade e o compromisso de quem busca resolver e não fugir. São Cono, que tantas vezes és lembrado como auxílio rápido e eficaz na vida daqueles que se encontram em dificuldades materiais, venho com verdade no pensamento e com desejo sincero de mudança. Que nenhuma dívida fique sem solução. Que nenhuma cobrança traga desespero. Que os recursos necessários cheguem, de onde menos se espera, de maneira surpreendente, com rapidez e estabilidade. Que a vida financeira passe por uma virada real, que se manifeste não como alívio temporário, mas como libertação verdadeira. Que todas as correntes invisíveis que amarram meu progresso sejam substituídas por passagens abertas e caminhos acessíveis. Que os dias que estão por vir tragam mais do que promessas, tragam resultados. Que o dinheiro, tão necessário e justo, venha até mim não em migalhas, mas com abundância. Que tudo que for recebido seja usado com consciência, direcionado para resolver o que precisa ser resolvido, sem desperdício, sem atraso, sem desorganização. Que os valores devidos sejam pagos na medida certa e no tempo exato. Que os acordos se cumpram, que as dívidas se encerrem, que as cobranças parem. Que os nomes e registros vinculados à inadimplência sejam limpos, que as restrições desapareçam, e que a paz volte a habitar meus dias. Que não haja mais noites mal dormidas por causa de boletos, de juros, de prazos vencidos. Que nenhuma ligação ou mensagem traga o peso da cobrança, da humilhação, do constrangimento. Que cada compromisso assumido daqui em diante possa ser honrado com tranquilidade.
que o sustento esteja garantido, que a mente esteja livre para pensar com clareza e para organizar o que ainda precisa de cuidado, que o medo de não dar conta fique para trás, que a culpa, o cansaço, a dúvida e o sentimento de fracasso deixem de ocupar espaço dentro de mim. Santo Onofre São Cono, que o céu envie meios para que tudo isso se resolva, que nada falte, que nenhuma necessidade fique sem resposta, que cada ação feita em direção à estabilidade financeira seja acompanhada por sabedoria, que eu não aceite mais o peso da humilhação, que eu não aceite mais viver à mercê da escassez, que eu me levante com a firmeza de quem crê que as dívidas não são eternas, que os débitos não definem a dignidade de ninguém, e que, com fé, tudo aquilo que parece difícil de ser quitado pode ser vencido de forma honesta e possível. Que minha mente esteja desperta para encontrar os caminhos certos. Que as oportunidades que geram entrada de recursos me encontrem com velocidade. Que cada trabalho, cada proposta, cada alternativa de renda me alcance em ritmo constante e eficaz. Que meus dons sejam valorizados, que meus serviços sejam bem pagos, que meus dias sejam mais produtivos e rentáveis. Que o dinheiro que vier tenha direção clara, que vá primeiro para aquilo que mais necessita, e que, pouco a pouco, toda essa estrutura frágil seja substituída por estabilidade. Peço que toda armadilha financeira que me prendeu no passado perca o efeito. Que os erros cometidos não se repitam. Que as escolhas feitas com pressa ou sem orientação não se repitam mais. Que a maturidade financeira nasça em mim como uma guia para os próximos passos. Que cada valor recebido seja administrado com lucidez, com cuidado, com atenção. Que eu saiba o que fazer com o que chegar até mim. Que nada seja desperdiçado. Que nada seja mal aplicado. Que nenhuma dívida seja trocada por outra, mas que o encerramento dela seja definitivo. Que a serenidade esteja presente em minha vida a partir de agora. Que as dívidas passem a ser apenas uma lembrança de superação. Que a liberdade financeira me alcance, e que dela eu saiba cuidar. Que a ansiedade causada pelos boletos não tenha mais espaço. Que a falta de recursos fique para trás. Que o sustento venha sem demora. Que a fartura chegue para ocupar o espaço que antes era da escassez. Que a tranquilidade passe a habitar meus dias, não como sonho distante, mas como realidade presente. Santo Onofre São Cono, que o céu seja minha garantia. Que a estabilidade passe a fazer parte do meu dia a dia. Que o medo do amanhã não me paralise. Que o desespero não seja mais necessário. Que a fé siga guiando meus passos. Que a gratidão substitua o lamento. Que o alívio se instale no lugar da tensão. Que a dignidade volte a me vestir com sobriedade. Que o olhar de quem me cerca seja de admiração por quem conseguiu, com fé e determinação, sair de uma realidade limitada e construir uma história diferente. Que as dívidas que ainda restam se esgotem. Que nenhuma cobrança me tire o sono. Que a estabilidade seja constante. Neste instante em que o coração se apresenta ao céu com verdade e humildade, que o pensamento se eleve em silêncio, buscando mais do que palavras, buscando escuta, presença, intervenção vinda do alto, que a oração que agora nasce em mim alcance os ouvidos divinos através da intercessão de vós, que conhecem o valor da fé, da simplicidade e da confiança nas decisões que se tomam nesta vida que tantas vezes exige mais do que se pode compreender. Que vós, que já estivestes no mundo, que enfrentaram os limites humanos com serenidade e olhar voltado para o eterno, estejam agora atentos àquilo que se passa aqui e agora. Há uma necessidade clara dentro de mim: viver com equilíbrio, com lucidez, com inteligência financeira, com caminhos mais amplos e reais de ganho. Não se trata apenas do desejo de ter mais, mas da consciência de que saber lidar com o que se tem é tão importante quanto receber. E, por isso, não peço apenas bênçãos materiais, mas também visão. Que o dinheiro que chega até mim possa ser bem administrado. Que não se perca em distrações. Que não se esvaia por decisões precipitadas. Que cada valor que passar pelas minhas mãos encontre um destino produtivo, sensato e que retorne com resultados que tragam estabilidade.
Santo Onofre, santo da confiança e do silêncio, conhecedor dos desertos do corpo e do espírito, que experimentou o despojamento voluntário para alcançar a luz que muitos sequer compreendem, intercede para que a minha relação com o dinheiro não seja confusa nem limitada, mas alinhada com o discernimento necessário. Que eu saiba encontrar alternativas legítimas para multiplicar recursos. Que meu pensamento esteja claro ao lidar com escolhas que envolvam dinheiro. Que não haja medo, mas também que não haja imprudência. Que a sabedoria me acompanhe nos momentos de decisão. Que a ansiedade não me leve a agir por impulso. Que o equilíbrio esteja presente. São Cono, jovem abençoado que nunca buscou fama, mas recebeu prestígio espiritual pelo testemunho discreto e fiel, que teu auxílio me toque de forma discreta mas eficaz, trazendo resultados consistentes. Que as oportunidades certas surjam diante de mim. Que os caminhos que conduzem a melhores rendimentos se manifestem com clareza. Que o dinheiro venha por vias corretas, em fluxos constantes, e que não se perca por desorganização ou falta de entendimento. Que cada escolha feita com essa intenção seja acompanhada por uma sabedoria que não falha. Que aquilo que chega até mim não vá embora de forma precipitada. Que eu tenha olhos atentos para observar possibilidades que outros ignoram. Que eu saiba agir com precisão, mesmo diante do inesperado. Que eu esteja sempre no lugar certo para que o que me pertence venha com naturalidade, com fluidez. Que o dinheiro esteja presente em minha vida como resposta e não como ausência. Que a prosperidade, alimentada pela sabedoria e pela sorte, ocupe o lugar da escassez. Que eu me mantenha focado naquilo que gera progresso verdadeiro. Que nada seja pequeno demais para começar, e que tudo aquilo que hoje está em minhas mãos possa ser cuidado com responsabilidade e lucidez, até que se multiplique. Que nenhuma palavra dita contra mim tenha poder sobre meu progresso. Que nenhuma inveja tenha acesso aos resultados do meu trabalho. Que nenhuma armadilha oculta consiga interferir na construção da estabilidade que tanto desejo alcançar. Que todo plano que se levantar para atrasar minha vida seja interceptado e desfeito pelo olhar atento do céu. Que o dinheiro que vem até mim encontre paz para permanecer e utilidade para transformar. Que cada projeto seja iluminado por sabedoria. Que cada passo dado na direção da prosperidade seja firme e consciente. Santo Onofre e São Cono, que os meus pensamentos deixem de se confundir diante de decisões financeiras. Que a clareza tome conta da minha mente. Que eu consiga fazer escolhas que levem a um caminho mais estável, mais produtivo, mais justo. Que os recursos que ainda me faltam sejam atraídos por meios que tragam tranquilidade. Que o medo de faltar não paralise minhas iniciativas. Que a escassez não seja mais uma realidade constante. Que os ganhos que hoje parecem pequenos sejam os primeiros sinais de algo muito maior. Que os caminhos da sorte se abram diante de mim, não apenas como oportunidades passageiras, mas como canais duradouros de sucesso e lucro. Que a sorte me encontre com frequência e que me ajude a alcançar aquilo que sozinho seria improvável. Que minhas decisões sejam acompanhadas por toques sutis do divino, conduzindo-me pelas rotas que me farão alcançar o que tanto desejo. Que nada me distraia. Que eu saiba manter a direção mesmo quando houver silêncio ao redor. Que a perseverança não falte, mas que seja acompanhada por sabedoria. Que a sabedoria esteja em tudo que eu fizer com dinheiro. Que meus olhos saibam reconhecer o que realmente importa. Que os investimentos que eu fizer sejam pensados com lucidez. Que eu não me perca em desejos vazios. Que o que eu tiver nas mãos seja tratado com inteligência. Que o que vier até mim seja motivo de gratidão, mas também de responsabilidade. Que o que eu construir financeiramente tenha base sólida. Que a sorte abra caminhos e a sabedoria mantenha esses caminhos acessíveis. Que cada passo dado se conecte com aquilo que me fará viver melhor, sem angústias, sem carência, sem depender de promessas alheias. Que os erros do passado fiquem para trás. Que não se repitam decisões que tenham causado prejuízo. Que aquilo que antes não deu certo não me defina, nem me limite. Que novas tentativas sejam bem-sucedidas.
Que cada dia traga consigo uma nova possibilidade de fazer diferente. Que os recursos venham com agilidade. Que o que me falta hoje comece a se manifestar em minha vida sem atrasos. Que o dinheiro entre com leveza e seja usado com clareza. Que o acúmulo venha naturalmente, e que o desperdício não tenha espaço. Santo Onofre Sonkono, que nenhuma armadilha mental me leve a pensar que sou indigno de alcançar a prosperidade. Que minha história, independente do que viveu até aqui, seja agora transformada por decisões acertadas, por lucros bem-vindos, por entradas constantes e oportunidades que fazem sentido. Que os resultados de minhas escolhas comecem a aparecer com rapidez e que a estabilidade financeira finalmente se estabeleça. Que as soluções venham acompanhadas por entendimento. Que os ganhos sejam mais do que suficientes. Que eu saiba usar, administrar, guardar e multiplicar. Que eu compreenda que o dinheiro, por mais material que seja, pode ser canal de vida digna e de liberdade quando orientado pela sabedoria. Que cada dia seja acompanhado de proteção. Que cada noite seja tranquila. Que o amanhã não seja mais temido. Que a escassez perca o lugar que ocupou. Que a abundância, não como excesso sem sentido, mas como estabilidade equilibrada, seja agora a nova realidade que começa a se construir. Que a sorte continue a me favorecer em momentos inesperados. Que os resultados positivos se repitam. Que as bênçãos financeiras não se limitem a um tempo específico, mas se estendam, sustentem e permaneçam. Que cada centavo que venha até mim encontre um motivo para multiplicar. Que cada real guardado seja início de algo maior. Que o que vier seja suficiente para suprir, construir, transformar. Que não me falte sabedoria nem clareza. Que não me falte direção. Que não me falte proteção para manter o que for conquistado. Que o que antes era só dificuldade agora se transforme em uma vida marcada pela prosperidade que nasce do equilíbrio, da sorte bem aplicada e da sabedoria que vem do alto. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, que assim seja, hoje e sempre. Amém.